E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai virar uma chave bem importante na cabeça. Em vez de olhar para uma empresa apenas como aquele motor econômico isolado que existe único e exclusivamente para gerar lucro no fim do mês, nós vamos entender como ela atua como um agente social super poderoso. O material que baseia a nossa conversa de hoje mostra de um jeito muito claro que a atuação de uma corporação gera ondas, criando efeitos que vão muito, mas muito além dos resultados financeiros e acabam atingindo a coletividade inteira. Então, vamos mergulhar nisso? Fica logo de cara essa provocação. Será que as decisões corporativas afetam só as planilhas financeiras ou elas, de fato, moldam a própria sociedade em que vivemos? É super importante a gente desafiar aquelas suposições mais tradicionais do mundo dos negócios. Uma decisão tomada a portas fechadas numa sala de reunião impacta oportunidades, o meio ambiente e até o ritmo de uma cidade inteira. Entrar nesse estado ativo de reflexão ajuda a gente a enxergar as conexões totalmente invisíveis do mercado. E para mapear tudo isso, a nossa agenda de hoje é bem direta. Vamos passar por 5 pontos. 1. Responsabilidade social corporativa. 2. O papel dos stakeholders. 3. Sustentabilidade e ética ambiental. 4. Empresas contra a desigualdade. E 5. Estratégias e avaliação prática. Começando pelo número 1. Responsabilidade social corporativa. A famosa RSC tem uma amplitude que é fascinante. Ela basicamente reconhece que as organizações exercem, sim, uma influência direta sobre a vida em sociedade. A ética organizacional, nesse contexto, obriga a instituição a olhar ao redor, a considerar as expectativas da comunidade e os seus deveres sociais. É uma quebra total daquela velha ideia de que uma empresa só deve satisfação aos próprios donos. E aqui entra o que a gente pode chamar de técnica do espelho. Pensa só. Se a gente colocar o discurso bonitão de uma empresa e a prática diária dela na frente de um espelho, o reflexo bate. A responsabilidade social não pode de jeito nenhum ser só aquela campanha de doação no fim do ano. Ela tem que ser uma coerência real, do dia a dia, totalmente integrada à identidade da empresa, sem aquele descolamento chato entre a intenção e o que realmente acontece nas operações. Isso nos leva ao nosso segundo ponto: o papel das partes interessadas. Os famosos stakeholders. O grande lance aqui é entender que essa dinâmica é uma via de mão dupla. As empresas impactam as pessoas com certeza absoluta. Mas esses grupos também pautam, e muito, as decisões corporativas. Por exemplo, os trabalhadores exigem dignidade, o que acaba forçando políticas mais justas de salário e contratação. Já as comunidades locais têm o poder de apoiar ou rejeitar ativamente uma marca, dependendo de como ela estimula a economia e promove a inclusão ali na região. E claro, a própria pressão do meio ambiente impõe limites muito reais ao consumo de recursos. Manter relações éticas com todos esses grupos é essencial para reduzir conflitos e garantir um sucesso sustentável a longo prazo. Existe uma dupla responsabilidade inegável rolando aqui o tempo todo. De um lado, a gente tem o bem-estar humano, garantindo saúde, respeito e pausas necessárias no ambiente de trabalho. Do outro, uma gestão inovadora e responsável de energia e recursos naturais. É literalmente impossível separar o impacto humano do impacto ambiental, sabe? Eles caminham de mãos dadas e exigem um diálogo constante por parte da gestão. Terceiro ponto da nossa conversa: sustentabilidade e ética ambiental. Quando a gente fala de buscar um equilíbrio sustentável, tem um detalhe que não dá para ignorar de jeito nenhum. As decisões produtivas afetam as pessoas de forma muito desigual. Quando rola uma poluição pesada ou uma escassez de recursos na região, a conta nunca é dividida igual. Historicamente, são os grupos mais vulneráveis da sociedade que pagam a fatura mais cara. Por isso, equilibrar a produção e preservar o nosso patrimônio natural não é só sobre salvar as árvores, é sobre justiça social pura e simples. Tem uma citação bem forte no material original que diz o seguinte: a dimensão ética da sustentabilidade conecta práticas institucionais a compromissos sociais que valorizam a justiça, a dignidade e a responsabilidade intergeracional. Ou seja, sustentabilidade não é só um selo verde para colocar na embalagem para o marketing. É um critério contínuo que valida se as escolhas feitas hoje continuam sendo justas e adequadas amanhã. Projetar o futuro é uma responsabilidade compartilhada e as empresas estão no centro da construção desses cenários. Quarto tópico: empresas contra a desigualdade. No mundo marcado por abismos econômicos gigantescos, a verdade nua e crua é que nenhuma organização é neutra. Se ela opta por uma abordagem tradicional, focando estritamente nos próprios lucros, contratando de forma excludente e impondo padrões injustos aos fornecedores, ela está, na prática, reforçando o ciclo de desigualdade.
Mas, por outro lado, uma abordagem ética usa a estrutura e a força da corporação para promover diversidade, pagar salários justos e desenvolver a economia local. É atuar de verdade como um trator para reduzir essas desigualdades estruturais profundas da nossa sociedade. Além de tudo, o posicionamento público de uma marca, as campanhas que ela lança, os valores que ela endossa, tudo isso participa ativamente da construção simbólica das nossas relações sociais. A forma como uma empresa atua no dia a dia comunica visões sobre respeito e convivência, moldando diretamente o padrão de desenvolvimento de todo o território ao redor dela. E chegamos ao nosso quinto e último ponto: estratégias e avaliação prática. Para quem está na cadeira de gestão e quer fazer isso acontecer no mundo real, de forma eficiente, o material oferece um guia prático excelente. Passo 1. Alinhe o discurso e a prática em todas as áreas, sem falsas promessas. Passo 2. Faça um mapeamento ativo para identificar quais populações mais vulneráveis estão sofrendo com as suas decisões corporativas. E passo 3. Implemente métricas. Afinal de contas, a gente não consegue melhorar aquilo que não mede, certo? Revisar rotinas produtivas de olho nessas métricas contínuas é a chave para evitar qualquer degradação e garantir relações sempre saudáveis. No dia a dia, essa priorização de valor social vira ação super concreta. Uma gestão responsável precisa avaliar a fundo a influência da empresa em toda a cadeia de fornecedores. Por exemplo, dar apoio a cooperativas e pequenos negócios locais multiplica o impacto social de uma maneira incrível. Além disso, é absolutamente crucial garantir que as políticas de negócio não funcionem como barreiras, mas sim como pontes, promovendo o acesso inclusivo e o exercício pleno dos direitos básicos das pessoas. E para amarrar tudo isso, a mensagem central do material é um chamado muito claro à responsabilidade. A atuação organizacional ética exige responsabilidade contínua diante dos impactos ambientais e sociais gerados, favorecendo o equilíbrio ecológico e a convivência social responsável. Assumir essas consequências não é fazer uma caridadezinha, pessoal, é um dever fundamental para garantir a continuidade da vida coletiva de um jeito saudável para o futuro. Para fechar nossa análise de hoje, deixamos essa reflexão rondando a cabeça. Como as organizações que comandam a economia estão decidindo hoje o futuro da nossa sociedade? Porque, no fim das contas, toda decisão de negócios tomada no presente desenha o mundo que a gente vai habitar amanhã. É crucial que a gente, seja liderando, consumindo ou apenas participando do mercado, entenda esse poder imenso de transformação. Muito obrigado por acompanharem essa explicação com a gente e esperamos que ela traga uma lente totalmente nova para avaliar o impacto real das ações corporativas. Um grande abraço e até a próxima.